Vamos resolver o exercício do Griffiths da terceira edição, capítulo 1, problema 5. Considere a função de onda psi de xt igual a e elevado a menos lambda módulo de x vezes e elevado a menos i ômega t, onde a, lambda e ômega são constantes reais positivas. Nós vamos ver no capítulo 2 qual é o potencial que corresponde a essa função de onda na equação de Schrödinger. Item A, normalize psi. Item B, determine os valores esperados de x e de x ao quadrado. Item C, encontre o desvio padrão de x. Esboce o gráfico de psi ao quadrado como uma função de x e marque os pontos, valor esperado de x mais sigma e valor esperado de x menos sigma, para ilustrar o sentido no qual sigma representa o spread, né? É como se fosse uma abertura em x. Qual é a probabilidade de que a partícula seja encontrada fora desse intervalo? Essa é a pergunta que a gente tem que resolver. Vamos começar pela normalização. A gente sabe que a integral de psi quadrado de x e t de menos infinito a mais infinito tem que dar 1, tá? E colocando essa equação, substituindo a função de onda psi de x igual a elevado a menos lambda x, lambda módulo de x elevado a menos i ômega t, quando você substitui o psi estrela, psi cancela a parte elevada a i ômega t. Então fica só e elevado a menos 2 lambda módulo de x dx, tá? E aí a gente tira o a ao quadrado, a gente pode trocar essa integral de menos infinito a mais infinito por duas vezes a integral de 0 a infinito, porque é a integral de uma função par no intervalo simétrico, tá? E aí é só integrar. A integral de e elevado a menos 2 lambda x é e elevado a menos 2 lambda x dividido por menos 2 lambda. Avaliando isso aí de 0 até infinito, vai dar a ao quadrado sobre lambda, né? E isso tem que ser igual a 1, por questão da normalização, que significa que o a é igual a raiz de lambda, de forma que o nosso psi de x e t é igual a raiz de lambda é elevado a menos lambda módulo de x menos i ômega t, beleza? E o valor esperado de x? Bom, o valor esperado de x é a integral de psi estrela psi vezes o x, né? Então nós vamos integrar de menos infinito a mais infinito, psi estrela psi vezes o x. A parte que oscila, o elevado a menos i ômega t, cancela de novo, psi estrela psi cancela a parte que oscila e fica só o elevado a menos 2 lambda módulo de x, certo? E isso dá zero, porque a integral de uma função ímpar, né, elevado a menos 2 lambda módulo de x é par, mas multiplicado por x torna o total ímpar. Então a integral de função ímpar no intervalo simétrico vai dar zero. Valor esperado de x ao quadrado. Bom, é a mesma coisa, só que em vez de x nós agora vamos ter x ao quadrado. E isso agora já é um pouquinho diferente. Vamos tirar os 2 lambda da integral, esse 2 aparece porque a integral de menos infinito a mais infinito de uma função par é igual a duas vezes a integral de 0 a infinito da mesma função, certo? Esse x quadrado, depois eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês essa técnicazinha, mas esse x quadrado é basicamente a derivada em relação a lambda ao quadrado aí dividido por 4. Certo? Se você derivar em relação a lambda duas vezes e dividir por 4, você vai obter exatamente x ao quadrado elevado a menos 2 lambda x, tá? Então a gente vai ter que calcular. Bom, mas essa integral, essa derivada em relação a lambda, a gente pode calcular a derivada primeira e a derivada segunda em relação a lambda, e com isso a gente obtém o resultado final, que é 1 sobre lambda ao quadrado, 2 lambda ao quadrado. Esse é o valor esperado de x ao quadrado.
Bom, vamos calcular o desvio padrão. Basicamente o que a gente tem que fazer é substituir o valor esperado de x ao quadrado e o quadrado do valor esperado de x. Nisso a gente vai obter 1 sobre raiz de 2 lambda. E o esboço de π quadrado, como é que a gente faz? Bom, primeiro vamos calcular π quadrado em mais ou menos sigma, tá? Como é o módulo, é a ao quadrado elevado a menos 2 lambda sigma, que é igual a lambda elevado a menos raiz de 2, que dá a coisa de 0,243 lambda. Fazendo o gráficozinho fica desse jeito aqui, tá? O π quadrado tem o seu valor máximo em x igual a 0, que é igual a lambda, e aí vai diminuindo, tanto quando x vai para o lado positivo quanto para o lado negativo. A probabilidade da partícula estar em x menor ou igual a menos sigma ou x maior do que sigma, né, já que o valor esperado de x é 0. Bom, essa probabilidade ela é composta por duas contribuições. A primeira contribuição vai de menos infinito até menos sigma de π quadrado de x, e a outra contribuição é de sigma até mais infinito de π quadrado de x, né? Então isso é basicamente 2 vezes lambda integral de sigma até infinito de e elevado a menos 2 lambda x. Isso substituindo as integrais aí, não é difícil de fazer, dá 0,243. É isso aí.